Hoje é 4 de março de 2020. O escriba acordou com bom humor porque finalmente retirou os pontos do olho direito e já pode usar mais ou menos o visual sem impressionar demais pela indefinição desse olhar à direita. Vai ficar marcado, mas paciência. Faz parte, aos 84 anos não se pode pretender melhor. Por falar em longevidade, morreu Iberê Bandeira de Melo. Falando em longevos, o escriba fala em Santos, sim, de onde ele provém. Perguntaram a este velho escrevinhador outro dia qual era a sua origem. A origem deste escriba é a praia. É a praia de Santos, onde Ana Maria Babete tem uma pracinha. A esposa dele, a primeira. Este escriba teve sorte com a primeira e tem uma sorte muito grande com a segunda também, com Dione, que a sucedeu e que vem auxiliando este escrevinhador com imensa dose de afeto e de compreensão. Mas o escriba vem de Santos, sim. E hoje uma parte desta crônica é lá de baixo, das praias e das ondas verdes do mar. Baixada Santista tem histórico de temporais e deslizamentos de terra. Quando este escrevinhador morava lá, dos 9 aos 20 e poucos anos, ou dos 9 aos 30 anos, 33, 34 anos, quando este escriba morava lá, já eram razoavelmente frequentes esses desastres ecológicos noticiados ontem e hoje. Baixada Santista tem histórico de temporais. O Paulo Sérgio se recorda de temporais em que a água vinha flatulando do mar até o quarteirão onde morava, numa casa mais ou menos baixa. E nós tínhamos, às vezes, que subir ao segundo andar, porque o primeiro ficava em 30 centímetros assolado pelas ondas ou águas que vinham do mar. E é curioso porque a lembrança vem ao escriba também com correspondência a Cid Vieira de Souza, que foi um grande presidente do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados. Cid Vieira de Souza não é de lá, mas Ilka, mãe de Cidinho, Cid Vieira de Souza Filho, também excelente criminalista. Ilka é de Santos, morava pertinho da casa onde este escriba residia, na rua Francisco Glicério, próxima à rua Maranhão, onde este escriturário de direito penal aprendeu a jogar futebol na rua à frente da residência. A Baixada Santista tem essas coisas. Tem uma ligação muito grande com a infância e juventude deste antigo criminalista. E Santos é uma cidade perigosíssima no sentido político. Candidatos à presidência da Ordem dos Advogados no estado de São Paulo que desprezarem aquela terra onde se dá
muito mal, porque Santos é uma comarca repleta de mistérios e de conjunções que fazem, às vezes, a vitória ou a derrota de um candidato. Portanto, é preciso que se tenha muito respeito, inclusive pelos advogados de lá. E vem a lembrança da Baixada Santista com seus temporais e a tristeza de ver só hoje, em 4 de março de 2020, que Iberê Bandeira de Melo morreu. Morreu há 2 dias. Morreu há 2 dias. E já foi enterrado. Iberê Bandeira de Melo foi, durante muitos anos, adversário deste escrevinhador na política da OAB paulista, que às vezes era selvagem. Iberê pertencia à chapa marrom. Este escrevente de direito penal sobrevivente, um longevo, era da chapa azul. A mesma chapa presidida e mandada por Cid Vieira de Souza durante anos. Cid foi um grande criminalista, pai de Cidinho, de Cid Vieira de Souza Filho, também advogado criminal diferenciado. E quando é que este escriba veio para São Paulo? Dione, outro dia, perguntou: Paulo Sérgio, você se lembra exatamente da época em que você veio para São Paulo? E disse este escrevinhador: não me permito pensar muito nisto. Mas quando vim para cá, há uns 30 anos, talvez mais, trouxe os 3 filhos, viúvo recente, trouxe um cãozinho de coleira, chegou aqui com os 3 filhos, o cãozinho morreu, sobraram os filhos que hoje são excepcionais, comprometidos com a história paulista também, porque todos são muito bem desenvolvidos aqui em São Paulo. Ficaram-me os 3 descendentes, a saudade, muita, a vontade de sobreviver e a coleira. Isto não é deste escriba, isto é de até um humorista que tinha uma sorte de sarcasmo, às vezes muito triste. Mas a Baixada Santista tem estas coisas. Morreu Iberê Bandeira de Melo, este escriba só soube hoje. E aqui entre nós, quando um gladiador se vai, deve ir-se depressa, com um enterramento rápido e aterramento também sem grandes milongas, porque mestre Sala não deve estremunhar após seus bailados no meio da pista. Deve ir rapidamente, com bastante eficácia. E fica a lembrança, evidentemente, fica o seu histórico, bom ou mal, com os pecados bem escondidos, com as qualidades expostas, mas assim deve ser. Não vale muita choradeira, não. É fazer o episódio com bastante rapidez, sem estremunhamentos, e fazer o histórico, porque o escriba se lembra de um filme, inclusive, em que a criatura morre e havia o propósito de colocá-la dentro de uma galera
pô-la ao mar, incendiando-se-a com uma flecha, com o defunto lá dentro. Isso daria muito trabalho e daria muito trabalho também à família de todos. Quando a pessoa se vai, que se vá com rapidez, sem grandes demoras ou peregrinações por aí. Falemos de alguma coisa um pouco mais alegre, menos chuvosa, porque são duas histórias ou dois pedaços tristes. A Folha traz uma entrevista da Procuradora da República Luísa Cristina Fonseca Frischhainsen, amiga, colega da filha deste antigo penalista da Paula Bayer. Este escriba conheceu Luísa Frischhainsen há muito tempo, quando todos eram bem mais jovens. Este escriba bem mais antigo, mas pai de Paula. E é uma intelectual muito competente, uma líder na sua classe, jovem ainda, porque aos 53 anos as mulheres são jovens, muito jovens hoje, e com um futuro brilhante na carreira. Que seja feliz e que seja no compartilhamento com as mulheres todas, inclusive da Procuradoria da República no Brasil, com todas elas, seja e continue sendo uma belíssima representante da mulher no Ministério Público Federal. Os parabéns pelo que tem feito. Já foi candidata em lista tríplice à Procuradora-Geral. E muito bem posta, por sinal. Quem sabe, se mantiver essa vontade, essa determinação, quem sabe, chegue lá. São os votos deste antigo criminalista que tem o desdouro, diga-se de passagem, de não chegar perto dos amigos e amigas que estão nos órgãos superiores da magistratura e também do próprio Ministério Público, independentemente de outras carreiras jurídicas. Este escriba tem mais impedimentos lá do que gostaria de ter, mas são impedimentos legais que são religiosamente observados. Às vezes, passa-se no corredor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passa-se com aquela velha beca que é a preferida e se cruza com um ou outro desembargador, pelo qual ou pelos quais, usando um português castiço, o escriba tem muito afeto e vontade de abraçar, mas impedido de o fazer por restrições de caráter, inclusive protocolar. Dá muita vontade, sim, mas o encontro se resume a um cumprimento de caráter absolutamente estatutário. É uma pena, mas é assim que os antigos fazem e precisam fazer. Impedem-se até mesmo de manifestação efusiva de afeto, porque o protocolo o exige. Os parabéns a Luísa Frischhainsen pela entrevista, e dizem que este antigo escrevinhador é meio bruxo. É pura e simplesmente um encaminhamento lógico da racionalidade que os antigos têm. Vamos encarar com muita
presciência o trajeto da eminente subprocuradora-geral do Ministério Público Federal nesta nossa sofrida nação. Termine-se esta crônica que vai longe, além do previsto, com uma referência curta a uma notícia posta aqui a folhas C8, ilustrada, da Folha de São Paulo. Nova Chanel mostra amor lésbico em Paris e desafia público mais conservador. Isso diz também com a atualidade do jornal e diz com um livro que o Paulo Sérgio terminou de ler também, de Mário Vargas Llosa, editora Alfaguara. É uma história muito delicada sobre um amor que seria ou não seria de natureza lésbica em duas senhoras muito bem postas lá nas Lonjuras e se reencontram. Um livro sofisticadamente delicado e justificador, sim, do Prêmio Nobel de Literatura outorgado a Mário Vargas Llosa. Veja se sai bem a filmagem ou o vídeo. Uma capa muito bonita. O escriba leu isto de ontem para hoje. Já se vê que essa manhã de hoje é, de certa maneira, triste, porque o escriba não pôde ir ao enterro de Iberê. Não soube. Mas, sabendo ou não, fica na memória. É uma manhã importante, porque traz a entrevista de Luisa Frischhaisen, que este escriba não vê há muitos anos. Caríssima procuradora da República entrevistada. É importante a manhã de hoje porque este escriba acabou de ler 5 Esquinas, de Mário Vargas Llosa, e é extremamente relevante porque vê que as mulheres ocupam hoje, estão cada vez mais ocupando cargos e posturas e lideranças neste nosso mundo, independentemente de eventuais conflitos que possam ter com nós homens, que ainda teimamos na constituição de um ser e de um sexo privilegiado. Não é assim, não. Vocês mandam, e nós todos, pelo carinho que vocês mulheres têm, pelo denodo com que estão a combater, pela cultura, pelo desenvolvimento fisiopsíquico e pela largura da conscientização que tem nos combates que vêm aí, pelo destino político da nossa nação. Para terminar, o escriba afirma que chegou a ponto, há uns tempos atrás, de pintar razoavelmente bem, nada de excepcional, mas
tinha uma sorte qualquer de competência. Chegou a fazer umas exposições aqui e ali, e talvez tivesse, inclusive, a possibilidade de fazer uma exposição na sala de artes de um tribunal da nossa República. E não foi bem provido de sucesso, talvez por falta de competência ou de sofisticação na pintura, ou de boa conceituação das cores, mas o escriturário Paulo Sérgio Leite Fernandes sempre gostou de tecer telas sobre as mulheres, muito respeitosamente, por sinal, sem grandes demonstrações de sexualidade ou de sensualidade. Uma ou outra vez, este escriba emulava, não copiava, emulava uma grande tela de um pintor famoso, uma Cremilda, em homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, personagem de um dos livros ou de uma das obras dele, ou uma mestiçagem de pinturas de Lucian Freud. Lucian Freud era neto do grande psiquiatra Freud, de quem este escriba tem seguramente umas 10, 12 obras lidas aqui na biblioteca, na tentativa de conhecer um pouco mais o funcionamento, não mecânico, mas espiritual, diga-se de passagem, ou diga-se a falta de melhor conceito, da criatura humana. Lucian Freud, pintor fortíssimo, terrivelmente complicado, às vezes soturno, mas que pintava, sim, mulheres de vez em quando. Às vezes o escriba até desenhava num Moleskine, dos quais tem aí uns 21 já plenamente ocupados, desenhava e depois retirava a pintura quando achava que tinha alguma coisa de diferente. É um dos quadros que esse escriba põe aí, mas quase chegou a expor numa sala de artes dos nossos irmãos juristas, mas ou não conseguiu fazê-lo por incompetência, ou quiçá porque havia ali mulheres nuas ou seminuas. Mas a época era outra. Os tempos eram diferentes. Hoje nós assumimos na plenitude a modernidade e a exposição de um corpo humano deixa de ser audácia para ser a exposição nua e crua daquilo que nós somos ou que podemos ser. Isso o escriba deu a expressão ontem ou anteontem, quando fez uma crônica sobre um livro chamado Corpo, com extremação de impressões muito positivas a respeito daquilo que a gente é, por fora e por dentro. Dito isto, vamos terminar a crônica, que já vai longe, uma crônica alegre, mas também com seu pedaço de tristeza, um pouquinho de sensualidade, mas uma sensualidade absolutamente compatível com o nosso século XX. Vamos ao trabalho. E la nave va.